vamos conhecer um pouquinho da fonte linear, que é a fonte que utiliza e é a fonte mais comum nessas placas eletrônicas de split rail convencional, tá bom? Eu fiz aqui um desenho para que a gente possa entender como que funciona, tá, pessoal? Nós temos aqui a entrada de alimentação. Aonde que fica essa entrada de alimentação na placa? A entrada de alimentação ela vem aqui, ó, no terminal N e no terminal L, que no vídeo anterior eu ensinei a identificar. Da entrada de alimentação nós temos o fusível de 3,15 A, que tem como finalidade proteger o circuito contra o aumento da corrente elétrica. Ele vem aqui, tá, pessoal? Ele tem essa capinha de silicone aí para proteger. E logo em seguida nós vemos o varistor. O varistor ele tem como finalidade, pessoal, proteger aí o circuito contra surto, o aumento aí da tensão repentinamente. E aí ele vai forçar a queima do fusível. Como que ele faz isso? Ele simplesmente fecha curto entre os dois pontos de alimentação para forçar a queima do fusível para proteger todo o circuito à frente, tá bom? Esse carinha ele tá aqui, ó, nessa caixinha azul, tá bom? Tem alguns modelos que ele tá descrito dessa forma e ele tá sempre aí protegendo o circuito, tá bom? Vamos dar continuidade. Aqui nós temos um componente, um PTC, que ele fica logo antes da entrada do transformador. Aqui nós temos a entrada da bobina primária do transformador, os dois pinos de alimentação. E esse PTC ele está logo aqui, ó. Ele serve para quê? Se a temperatura desse circuito aumentar demais, ele vai funcionar como uma chave, abrindo e interrompendo aí o circuito desse transformador, tá bom? Então ele é um dispositivo de proteção. Vamos aqui continuar. Temos aqui o transformador de comando, pessoal, que é esse carinha aqui, onde ele tem dois fios, né? Bobina secundária e bobina primária. Vamos ver um pouquinho aqui das características desse transformador. Esse transformador ele recebe 220 volts alternados na bobina primária e sai em média aí 14 volts na bobina secundária, tá bom? Como vocês podem ver, nós temos aqui essa descrição no desenho. Para você poder fazer o teste desse carinha aqui, a gente vai precisar de um multímetro na escala de resistência. Vamos lá. Vou retirar a placa daqui. Vamos fazer o teste no transformador. Você vai precisar de um multímetro. Vou colocar aqui um multímetro na escala de 200 ohm para fazer o teste da bobina secundária. A bobina secundária é o que geralmente tem um conector menor e ela tem que apresentar um valor de resistência menor comparando com o da bobina primária. Como vocês podem ver, estou aqui fazendo a medida e encontramos o valor de resistência de 3,2,3 ohm, indicando que a bobina não está interrompida e também não está em curto. Vamos fazer aqui o mesmo teste, mas para a bobina primária. Na bobina primária a gente tem que aumentar a escala de resistência, que geralmente ele apresenta uma resistência maior do que 200 ohm. Como vocês podem ver, estamos aí encontrando o valor de resistência de 470 ohm, indicando aí que a bobina primária também está ok, não tem problema nenhum. Vamos desconectar. Então, esse daqui é o transformador de comando e vamos dar continuidade aqui no esquema. Pessoal, depois que a energia ela passa pelo transformador, por que precisa de um transformador? Porque o circuito eletrônico ele não vai trabalhar com a tensão da rede elétrica, ele vai precisar de uma tensão menor para ele poder operar. E aí nós temos o transformador aí para poder abaixar essa tensão. Só que a tensão que sai do transformador é em corrente alternada, assim como no início, apenas houve a diminuição aí da tensão. Aí passa por um circuito que é o de
um circuito de ponte retificador, onde nós temos diodos de retificação. E aí no final nós temos aí uma tensão de 15 volts DC. Vou mostrar aqui para vocês esses diodos. Aqui na placa eletrônica, aqui a gente já consegue visualizar os diodos. Nós temos aqui o conector da bobina secundária. Logo após o conector da bobina secundária, nós vemos aqui, ó, os diodos, tá, pessoal? Eles estão em configuração aqui diferentes para poder retificar a tensão da rede elétrica. Então a entrada aqui é alternada. No final aqui dos diodos nós já temos tensão contínua, tá bom? Pessoal, só que essa tensão que sai aqui ainda não é uma tensão adequada para poder o circuito operar, porque essa tensão aqui ela pode alterar o seu valor de acordo com o que chega aqui na bobina primária do transformador. Se estiver chegando mais tensão, consequentemente na bobina secundária vai sair mais, e no final aqui nós vamos ter uma tensão maior. Então vai ficar sempre uma oscilação, e para os circuitos eletrônicos isso não é bom. E aí o circuito ele continua, vamos lá. Aí vai vir aqui esses 15 volts, né, desse onde nós temos positivo e negativo, vai entrar num componente que a gente chama de regulador de tensão, que vai manter uma tensão estável. Esse daqui é o primeiro regulador, que regula para 12 volts, independente de quanto está chegando, ele vai sempre sair 12. Claro que tem um limite, tá, pessoal? E aí, para alguns componentes que trabalham com 12 volts, pega-se a alimentação desse ponto aqui, que é depois do regulador de tensão. E nós temos, tá, pessoal, um outro regulador, que é o regulador para 5 volts, porque tem outros componentes que trabalham com 5 volts, como por exemplo o processador, e aí ele precisa de uma tensão menor, tá bom? E aí o regulador de tensão 7805 vai regular aí para uma tensão menor de 5 volts para alimentar outros componentes, tá bom? E isso daí a gente finaliza aqui a fonte de alimentação. Vou mostrar aqui para vocês na prática. Aqui nós vemos o circuito dos diodos, como eu falei com vocês, tá? E aqui nós já vamos ver o primeiro regulador, que é esse componente aqui. Ele está aqui num dissipador de calor, esse daqui, porque ele acaba aquecendo um pouquinho. E no pino da esquerda dele, esse pino de cá, se você medir em tensão contínua do pino da esquerda para o negativo, você vai encontrar em média aí 15 volts. Do negativo para o pino da direita, você vai encontrar aí 12 volts. Então esse daqui é o primeiro regulador. Aqui nós vemos o regulador, o 7805. Esse daqui é o que vai baixar a tensão para 5 volts, mantendo aí uma tensão estável, tá bom? Desse pino da esquerda para o negativo, nós temos aí 12 volts. Do pino direito para o negativo, nós temos aí 5 volts para alimentar aí todo o circuito lógico. Faltando aí, pessoal, uma dessas tensões aí nos componentes eletrônicos, essa placa ela vai ficar aí morta, tá, pessoal? Não vai funcionar nada. Então qualquer problema que ocorrer na fonte de alimentação dessa placa, a placa não funciona nada. E aí vou ensinar para vocês a fazerem algumas medições aqui na placa eletrônica. Vamos lá. Para que nós possamos alimentar essa placa eletrônica, precisamos identificar o circuito de alimentação. No vídeo anterior eu já ensinei a identificar, eu já sei que é esse e esse pino aqui, que é o N. Vamos preparar aqui para alimentar a placa. E eu não posso esquecer de instalar aqui o transformador. Muito bom. E aí, pessoal, vamos agora alimentar essa placa eletrônica. Então vamos revisar aqui: entrada de alimentação e o transformador conectado, que é a bobina primária, e a bobina secundária. Vamos fazer aí algumas medidas de tensão. Vamos ligar a placa. Ligamos a placa eletrônica.
Vamos colocar aqui o multímetro na escala de tensão alternada, 750 volts. Tá aqui. E vamos fazer a medida de entrada de energia dessa placa eletrônica. No caso de tensão alternada, não importa aqui os polos da ponteira, tanto faz. Vamos ver aqui a entrada. 222 volts é o que está entrando nessa placa eletrônica. Vamos medir essa mesma tensão nos pinos da bobina primária do transformador. Como vocês podem ver, encontramos essa mesma tensão. Agora vamos diminuir a escala. Vou botar aqui na escala de 20 volts alternados e vamos medir agora a bobina secundária. Aí pessoal, na bobina secundária a gente encontrou aí uma tensão em média aí 16 volts, como vocês podem ver. Então essa tensão aí, como eu falei, ela depende muito da tensão primária. Se está chegando mais tensão na bobina primária, vai sair mais tensão na bobina secundária, tá bom? Agora vamos mudar um pouquinho aqui no multímetro. A gente estava trabalhando com tensão alternada. Vamos agora para a tensão contínua. Vou botar aqui 20 volts. Tensão contínua, tá bom, pessoal? E vamos fazer a primeira medida aqui no regulador de tensão. Se você analisar, você vai ver que o número que segue aqui na descrição desse componente é o 7812, que é o regulador de tensão da tensão que chega aqui para 12 volts. Como que a gente vai fazer isso? A ponteira preta representa o negativo. Você vai conectar aqui na carcaça do componente, no caso aqui no parafuso. E com muito cuidado você vai medir aí o pino da esquerda. A tensão está chegando aí maior do que 20 volts, por isso não está aparecendo. Deixa eu aumentar aqui a escala. Vamos ver agora. Está chegando aí 21 volts. Ah, mas como é possível, Gabriel? Se no final ali da bobina está saindo aí 16 volts, como que é possível estar chegando ali no componente 21 volts? Pessoal, o multímetro tem a capacidade de medir aí uma tensão média, tá? Então, quando passa pela retificação, a tensão acaba ficando aí com um nível de tensão de pico, e aí com isso essa leitura tende a aumentar mesmo, tá bom? Agora vamos continuar, vamos fazer o teste medindo o outro lado do componente. Então, ponteira preta permanece aqui na carcaça dele, que representa o negativo, e aí vamos agora para o pino da direita. Como vocês podem ver aí, encontramos 12 volts. Isso daí vai agora alimentar os componentes que trabalham com essa tensão. Nós temos aqui agora o regulador 7805, que vai alimentar o circuito com 5 volts. Da mesma forma que a gente mediu o primeiro componente, a gente vai medir o segundo. Ponteira preta na carcaça do componente. Ponteira vermelha no pino da esquerda. Nós vamos encontrar aí os 12 volts que está vindo do primeiro regulador. E no pino da direita, nós vamos encontrar aí os 5 volts redondinho. Então, pessoal, isso daí sinaliza que a fonte está funcionando muito bem. Primeira dica que eu passo para vocês: quando a placa eletrônica ela está totalmente morta, uma das coisas que a gente verifica é se realmente a fonte está funcionando. E aí eu costumo medir sempre nos pinos do sensor. Com a placa sem o sensor, você consegue vir aqui nos pinos e ver se você encontra essa tensão aí de 5 volts. Então, com muito cuidado, a gente mede ali os dois pinos e olha lá, eu encontro a tensão de 5 volts, indicando que parece que a fonte está funcionando bem.
Bom, e aí com isso eu finalizo essa aula, espero que vocês tenham gostado.